Você precisa de 10 anos para mudar a sua vida. Essa é uma frase que você não quer ouvir, porque você quer o quê? Você precisa de 6 meses para mudar a sua vida. Com vários vídeos tem como esse. Você acha que em 6 meses, 3 meses, mesmo que você fique totalmente focado, você muda. Você é uma pessoa totalmente completa e complexa e tal, e tal. Tem uma meia verdade sobre isso, e também os 10 anos para mudar a sua vida também é uma meia verdade. Nenhuma das duas está certa e nenhuma das duas está errada. Ficou confuso? Fique dentro do vídeo para você entender mais o que eu vou trazer para você. Meus vídeos sempre é sobre construção de perspectiva, ou seja, abranger mais sua visão sobre um determinado assunto. E o assunto de hoje é sobre mudança de vida, é sobre o tempo e progresso. Essas duas coisas são iguais ou são diferentes? Fica no vídeo. Primeiramente, eu quero trazer para você uma visão que a gente tem uma neuroplasticidade, né? O que eu quero dizer com isso? Se por acaso eu fale assim, eu vou mudar de vida em 10 anos, uma mente vai se adaptar para em 10 anos mudar a sua vida. Isso vai te deixar numa marcha em que o seu progresso vai ser baseado nesses 10 anos, ou seja, uma marcha lenta. E às vezes é bom, às vezes é ruim. E eu quero trazer com isso é que o tempo é ilusório. A nossa visão de quanto que a gente vai chegar lá por base de um tempo X ou Y é totalmente ilusório. É uma questão que a gente se prende muito ao tempo, porque, querendo ou não, hoje em dia é tudo um viés de comparação. A gente pega o tempo, ó, o fulano tem 17 anos de idade e tem 10 milhões de reais. O fulano, em 2 anos trabalhando com isso, faturou 25 milhões de reais. O fulano, isso. Então sempre é um progresso onde a média de comparação, ou é quantidade, ou ainda mais, eu acredito que até mais, é uma questão de tempo. Às vezes o cara fica tipo, uau, o cara conseguiu 10 milhões com 17 anos. Aí tem um outro com 27 anos conseguiu 100 milhões. Só que o cara não tinha nada quando ele tinha 27 anos. O cara de 27 anos, quando tinha 17, não tinha nada. Não tinha nada a se comparar a um moleque. E esse que tava com 17 anos e faturou esses milhões de reais, ele teve um progresso, só que um progresso muito mais lento. Um progresso bem diferente do outro. Onde um foi lentinho aqui, depois pichou lá, o outro foi muito rápido aqui, mas também foi um crescimento um pouco mais lento. Então são várias diferenças e a gente tenta se comparar, a gente tenta se igualar às pessoas com base nesses dois fatores, nessas duas variáveis, quantidade de sucesso, né, o progresso que ele teve na vida e também a questão de tempo, né? E o ponto que eu trago aqui para você é que o tempo é diferente de progresso. A gente tem uma vida pensando que, eu preciso chegar a tantos milhões, a tantos tempos, eu preciso chegar a tal resultado com tanta idade. Cada um tem o seu processo, cada um tem a sua jornada, cada um tem o seu caminho, onde não só tem a questão de ação, não tem a questão de agir, como também tem a questão de oportunidades e sorte. Claro que você tem que fazer ao máximo para agir de uma forma que você não dependa de sorte, não dependa de terceiros. Às vezes vai vir uma oportunidade de mercado e tal, e o cara que tá, sei lá, 5 anos trabalhando ali, não conseguiu nada, acertou nada, só que daí abriu um novo mercado, ele adentrou rápido nesse mercado e abriu essa oportunidade, aproveitou essa oportunidade e começou a fluir e ir para longe, né? Eu acho que um cara bem interessante para mim puxar aqui para vocês, né, pegando como o filme, né, Fome de Poder, do cara que, entre aspas, o CEO do McDonald's, né? Dois, para você entender um pouco mais, dois irmãos chamados, sei lá o que, McDonald's, é o sobrenome deles, eles criaram uma lanchonete, né, chamada McDonald's, que resolvia uma dor do mercado. E qual que era essa dor do mercado? O tempo de entrega do hambúrguer. Você vai ver, pega o McDonald's, é muito mais rápido que, sei lá, você ir no podrão ali da esquina, do jeito que eles fazem. Então é muito mais rápido, entrega muito mais rápido. E isso fez bombar aquele restaurante. Mas eles eram pequenininhos e só tinham um restaurante. E eu acho que eles já tentaram abrir outro, mas não deu certo, mas eles ficaram só com um restaurante. E esse cara, né, que é o humano aí do CEO do McDonald's. Deixa eu ver se eu acho que fome do poder. Você vê que não tem corte aqui, né? Uh, William Keaton, Michael Keaton. Não, Michael Keaton é o ator. Não lembro aqui o nome do cara. Mas ele vai pegar aqui o cara, né? Aqui, ó. Ray Kroc. O Ray Kroc ele viu lá.
Ele aproveitou essa oportunidade, né, e quis meio que adentrar dentro do McDonald's, entrar no negócio deles, e ele deslanchou com isso. Cresceu muito com esse negócio. E então, ele teve esse crescimento, o Ray Kroc, com base numa oportunidade que nem foi ele que agarrou, ele viu terceiros fazendo isso e aproveitou, né? Então vai ter momentos como esse na sua vida, vai ter momentos de sorte, oportunidades e tudo mais. Porém, você não pode depender disso, você não pode depender que venha um McDonald's e você aproveita dessa oportunidade de McDonald's e cresça com isso. Não adianta, porque muitas vezes na vida a gente vai ficar esperando isso e a pessoa que fica esperando isso, ela não age. Ela tem uma taxa de progressão muito baixa e a maioria das vezes não consegue essa oportunidade, essa sorte, porque simplesmente quem consegue isso é a exceção da regra e não a regra. Ou seja, só gente burra põe como base a exceção como uma regra. Achar que o mundo vai mudar porque um fulano de 10 milhões conseguiu essa oportunidade. E aí a gente se ferra muito nesse caminho, né? Outra coisa também, né, é sobre a gente ter essa visão que vai ter momentos na sua vida que você vai ter que entender que você vai conseguir ter resultados ou em 2 anos, ou em 10 anos, ou em 6 meses. Vai ter momentos assim, e muito dessas ações você tem com base que você tem que agir, você tem que focar, você tem que trabalhar em conseguir ter resultado focando no progresso, focando no objetivo. Eu tenho ponto A, eu tenho que chegar no ponto B. E eu preciso fazer isso da forma mais eficiente por isso. E eu entendo, e você tem que entender o contexto que você está. Se você já tem proficiência nessa habilidade de chegar do ponto A ao ponto B ou não, você está aprendendo esse negócio, você tem que entender também que existe uma coisa chamada growth, né? Uma metodologia de growth, que é o quê? Você entender que você vai agir e muitas das vezes você não vai chegar no seu resultado, você vai ter que aprender com esse resultado, você vai pegar essas informações e você vai fazer um segundo caminho. Ou seja, você vai tomar uma rasteira, você vai ter que levantar de novo, você vai aprender o que se você ir para esse lado, você vai tomar rasteira de novo. Aí você vai testar ir para o outro lado e vai vendo. Ah, tomei rasteira, consegui ou não? Vou levantar aqui, vou fazer isso aqui. Isso daí se chama growth. Você vai pegar base, dados, os dados que você vai pegar com a sua experiência, você vai seguindo e treinando no caminho. Vai ter pessoas que vai na primeira ação vai ter resultado, tem pessoas que não, e é normal. Você tem que aceitar. Olha, eu não consegui aqui, mas eu tive essa base de dados, eu peguei essas informações, eu peguei essas experiências, agora eu sei que pelo menos aqui eu sei que não tá aqui, mas eu vou ir ajustando, viu que acertei, viu que errei e ir trabalhando com isso. Isso daí é muito empreendedorismo, isso daí encaixa com muitas coisas na sua vida. Então essa metodologia de growth que eu trago aqui meio que do marketing que o pessoal utiliza, mas isso daí serve para sua vida também. Então entender que tempo é diferente de progresso, que você tentar se comparar às outras pessoas ou tentar trazer, buscar, esperar oportunidades para mudar a sua vida, não vai chegar em nenhum resultado. E também se você querer resultados muito rápidos por causa desse viés de comparação, você vai se ferrar muito, você vai se frustrar. E também, se você só achar que daqui 10 anos vai mudar a sua vida, que mais para frente você vai se adaptar também a se condicionar, a agir de uma forma lenta. O que eu posso falar para você fazer? O que realmente trazer essas informações para uma visão mais prática? É você ter metas bem estabelecidas, ter objetivos, ter propósitos para sua vida bem estabelecidos de longo prazo, de médio prazo e de curto prazo. E você focar em bater essas metas, focar em bater esses objetivos, para você sempre estar ativo, para você aceitar que vai ter momentos em que você criou essa meta, você criou esse objetivo, em uma semana eu vou entregar essa tarefa, mas aconteceu um monte de coisa, não deu resultado, você tem que readaptar e tudo bem. Tá tudo bem. Ah, deixa eu criar uma nova meta que em 2 semanas, não deu uma semana, mas em 2 semanas vai estar pronto. Beleza, você focou, ajeitou, usou o growth, né? Você pegou essas informações de experiências que você teve e readaptou para você chegar no resultado. E você teve essa meta a curto prazo. Você não ficou esperando a meta longa de 10 anos, porque você não vai ter essa capacidade. Como também, uma pessoa que está fazendo um cursinho para ir para o Enem, para passar numa prova e tudo mais, ela tem um espaçamento de 1 ano para estudar, ela não vai estudar bem nos primeiros meses, porque ela está pensando no quê? No objetivo de 1 ano, e 1 ano é muito longe, então ela não vai ter motivação, não vai ter ação para agir com base nisso. Então, pensa assim, em 1 mês eu vou fazer um simulado para me testar para ver se eu estou bom para fazer o Enem. Então, o objetivo dela mudou de 1 ano para 1 mês. E agora ela tem motivação, porque daqui a 1 mês ela vai fazer um teste de simulado.
Então ela vai estudar com base nesse um mês e não com base em um ano, que a motivação, a ação por base disso vai ser muito diferente. Ou seja, você neuroplasticamente vai estar se empenhando de forma diferente com base no seu objetivo, com base nas suas metas. E no final de tudo, a conclusão desse vídeo é você viver o processo, entender que vai ter momentos que vai ter oportunidades, vai ter sorte, mas você não depender disso, você vai ter que agir, você tem que estar focando nos seus objetivos, vai ter um momento que vai dar certo, tem um momento que vai dar errado, você tem que se readaptar e você vai ter que chegar no seu objetivo final. Você viver o processo, aprender, adquirindo essas experiências, aprendizados, viver isso, você deve aproveitar isso, porque no final não é sobre chegar a um objetivo, é sobre viver a vida de uma forma eudaimônica, pegando como base aqui Aristóteles, né, que é o prazer na felicidade, e não a busca pela felicidade também, que eu já tenho um vídeo sobre isso, que eu falo, e você deve assistir. Então, porque a felicidade traz infelicidade. Assista aquele vídeo só para você entender e meio que vai conectar com o que eu tô falando aqui, beleza? Mas viva o processo. No final, o vídeo é isso, viva o processo. Curta, comenta, compartilha, se inscreva e um abraço e falou!